Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Caio Lemos, né? Eu sou ativista, sou militante, sou homem trans, sou antropólogo, mas eu gostaria de vir aqui nesse vídeo porque muitas pessoas têm me procurado em relação à modificação que houve na resolução, que traz as diretrizes, né, que apresenta as diretrizes e as pautas, a antiga resolução, a de número 1955 de 2010, que vai reger o processo transexualizador, que entra a resolução antiga, né, que traz as questões relacionadas à identidade de gênero às pessoas que usam, que utilizam o serviço SUS, né, em relação às tecnologias de gênero e uma série de coisas, e apresentar também essa nova resolução, né, que é a resolução recente de 2020, né, que ela nasce no final de 2018, né, e que ela se torna, aliás, desculpa, ela nasce no dia 20 de setembro de 2019, exatamente. E aí, ou seja, essa resolução traz muitas dúvidas, né? Essa nova resolução traz muitas dúvidas, principalmente com essa questão da incongruência de gênero. Então, fica muitas dúvidas aí, né? E o que seria essa resolução? Qual o intuito dessa resolução e por que essa mudança, né? Então, quando a gente vai falar sobre essa resolução, que é a de 2065 de 2019, que ela revoga a resolução anterior do CFM, a de 1955 de 2010, isso significa que a gente observa diferenças entre as duas resoluções. É preciso ler as resoluções e entender, fazer uma leitura e interpretação desses textos. Então, muitas dessas diferenças são gritantes, né? Então, observar essas mudanças, principalmente em questões históricas, né? O que dentro do processo histórico de luta de direitos, né, em relação à transgeneridade, né, então e principalmente em relação ao processo de despatologização, né, então tem muitas dúvidas ainda, quem pode, quem não pode utilizar os serviços de tecnologia de gênero do SUS, né, criança pode, até que idade, perguntas, ainda voga a questão dos 2 anos, ou seja, são muitas perguntas que eu recebo diariamente em relação à resolução, a esse processo de mudança, né? Nós vimos que quando a notícia ela eclodiu, né, principalmente no G1, ela eclodiu no G1, né, o G1 frisou bastante a questão da resolução, estabelecendo os cuidados em relação a pessoas jovens, ou seja, as pessoas menores de idade, né, em relação ao uso de bloqueadores hormonais, permitindo a utilização de hormonoterapia a partir dos 16 anos, né? E os 18 anos as cirurgias. Então, assim, quando as notícias vieram sobre a resolução, veio muito trazendo essas questões, mas esqueceu outras questões que ainda tornam-se, né, fator duvidoso na cabeça de muitas pessoas, né? Então, passou batido muita coisa, como a mudança do discurso do viés psicopatológico, que a nova resolução traz, essa também é a própria definição da transexualidade. É preciso frisar nisso, a definição da transexualidade, né, que antes era muito patologizada na resolução de 2010, e a diminuição da idade mínima de acompanhamento de 2 anos para 1 ano. Então, isso está na nova resolução, né? Então, é interessante a gente ler a resolução para entender isso aí, justamente porque muitas pessoas chegam para mim e dizem assim, Caio, mas eles disseram que só depois de 2 anos, isso acontece, isso é verdade, como é isso procede? Então a gente tem que ler a resolução para entender essas coisas. Primeiro, quando a gente vai para o artigo 3 da resolução antiga de 2010, que eu vou deixar aqui no vídeo logo abaixo, o link das duas resoluções para vocês acompanharem. Lá na resolução de 2010, no artigo 3 diz que a definição de transexualismo obedecerá no mínimo aos critérios abaixo enumerados. Primeiro, desconforto com sexo anatômico natural. Segundo, desejo expresso de eliminar os genitais, perder as características primárias e secundárias do próprio sexo e ganhar as do sexo oposto. E terceiro, uma permanência desses distúrbios de forma contínua e consistente por no mínimo 2 anos. Essa é a resolução de 2010.
Aí tem mais um ponto que é a ausência de outros transtornos mentais, né? Então, ou seja, é uma resolução muito patológica, dentro da patologia e com muitos, ela é muito presa, né? Assim, ela não o tempo esse tempo de 2 anos que aprisionam muito, né? Na nova resolução não há, portanto, menção a essa suposta exigência descritiva, como é colocado aqui, esse desejo em relação ao desconforto, né, com o sexo, a genitália anatômica, né? Esse desejo expresso de eliminar os genitais, né, assim, ou seja, essa cirurgia compulsória que é colocada na resolução de 2010, na resolução de 2019 ela sai, esse processo, entendeu? Então, é, é curioso notar que, ainda que na resolução de 2010 apresenta, muitas vezes entre parênteses na resolução, uma observação que retifica a própria menção a essa questão do outros transtornos mentais, né? Então, para a ausência de transtornos mentais, isso para não dar a entender que a transexualidade seria mais um transtorno mental, né? Também há uma inclusão da definição da travestilidade na nova resolução, né, que está ausente na resolução de 2010, ou seja, sinalizando a inclusão das travestis nos escopos do atendimento. Né, isso também é digno de nota, que não foi falado nas notícias, né, tendo em vista a negligência médica em relação especificamente às demandas de saúde das travestis. Né, então havia também uma recusa muito grande em prescrever hormonioterapia para aquelas pessoas que não desejavam realizar a cirurgia de redesignação sexual. Esse é um exemplo que na resolução de 2019 sai. Né? Uma outra menção que acontece na resolução de 2010 é de uma essa resolução ela vai apresentar uma diversidade de identidades transgêneras, né, que não encontramos na resolução anterior, né, que resumia-se apenas à transexualidade, ou seja, a resolução de 2010 estava resumida à transexualidade. A identidade de gênero ela passa a ser definida pelo reconhecimento da própria pessoa sobre o seu gênero, o que nos coloca também de posições patologizantes anterior. Então, o que diz na nova resolução? Vocês vão ver lá quando eu colocar o link. Lá no artigo 1 vai dizer: compreende-se por transgênero ou incongruente